de outubro. Algum comentário? Algum comentário ou observação? Tá. Então, os conselheiros que aprovam a ata permaneçam como estão. Os que tiverem os que não aprovem ou se abstiverem, por favor, se inscrevam no chat. Já temos o resultado, Ivan? Ou Elis? Sim, professor, 2 abstenções somente no chat. Tá ótimo. Então, a ata foi aprovada e vamos dar início ao expediente. Estou vendo que temos alguns inscritos. Então, acho que pelo que eu estou vendo aqui, o primeiro inscrito é o professor Ricardo Medronho. Isso mesmo. Por favor, então. São 3 minutos, né, Elisângela? Acho que não, acho que são 5 minutos, professor, 5 minutos. São 5? Porque só tem 4 inscritos. Isso, 5 minutos, tá bom? Vamos começar. Vamos começar e lembremos que o nosso intuito é fazer uma sessão relativamente curta. Então, se todos puderem ajudar, agradecemos. Muito obrigado. Professor Ricardo Medronho. Bom dia a todas as pessoas. Eu me inscrevi no expediente para compartilhar com vocês uma cerimônia que eu pude assistir ontem na Casa da Ciência, belíssima, de lançamento do Projeto Minerva. O Projeto Minerva é um projeto da PR2 e, segundo o link que eu vou colocar depois no chat do Conexão UFRJ, o projeto consiste em uma publicação impressa com uma tiragem de 2.500 exemplares. A versão impressa está lindíssima, excelente qualidade a revista, com excelentes descrições de pesquisas feitas na universidade. Tem uma, inclusive, da nossa colega aqui do Consune, Ângela Santi. E então, além dessa versão impressa, você também tem uma versão digital e uma versão infantil com a Minervinha, que é uma graça. Minervinha realmente é uma graça. Além disso, continuando, né, o texto lá do Conexão UFRJ, além disso, contará também com um portal, um banco de fontes de pesquisadores da UFRJ, um podcast, redes sociais integradas, programa de formação e comunicação científica e um sistema de monitoramento da imagem institucional da universidade. Então, eu queria dar os parabéns à PR2. Eu acho que, finalmente, a universidade vai conseguir divulgar as pesquisas de altíssimo nível que a gente produz nessa universidade. Todos já devem ter lido, por exemplo, uma das reportagens da Minerva é sobre a pesquisa da professora Tatiana Sampaio, e realmente é emocionante a reportagem. Você vê uma pessoa que ficou paraplégico e que hoje tem uma vida normal, caminha, faz caminhadas, faz trilha, impressionante. Então é uma revista que eu recomendo a todos os colegas lerem e divulgarem. Eu acho que finalmente a UFRJ começa a divulgar de uma forma para não cientistas, não são papers, não é uma revista de artigos científicos, é uma revista de divulgação científica. Dou meus parabéns aí. Biomedicina não fez isso. Então, parabéns à PR2, parabéns também à professora Fabiana, chefe de gabinete. Eu sei do empenho que ela teve para fazer com que tudo funcionasse perfeitamente. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. O próximo inscrito é o professor Cabral Lima.
Bom dia a todas e a todos. Inicialmente eu quero corroborar com as palavras do professor Ricardo Medronho, momento sublime, parabenizar o nosso pró-reitor da R2 e a todas as pessoas que ficaram realmente envolvidas nesse projeto maravilhoso. Rapidamente, só confirmar, o nosso pró-reitor aí falou que tem que ser rápido, só quero lembrar que o recorde de consumo mais rápido da história do consumo foi justamente sob a batuta do professor João. Então, eu acho que vai se repetir, com certeza. Bom, eu, como decano, eu tenho que trazer aqui algumas insatisfações que foram, digamos, muito presentes aqui no dia 5, tá? Ontem, em relação ao cancelamento de aulas de institutos do CCMN feito por outra unidade. Eu vou ler aqui uma mensagem que foi colocada ao conhecimento de todos, vindo da direção da Escola Politécnica. Eu vou ler ipsiletos exatamente o que está, um trecho que está escrito, abro aspas: as aulas da Escola Politécnica estão suspensas todo dia, eu estou lendo exatamente como está escrito, todo dia de amanhã, quarta-feira, dia 5 de novembro. Inclusive as aulas dos institutos do CCMN. Repito, inclusive as aulas dos institutos do CCMN. Isso causou um frisson e diria até uma certa revolta dentro do CCMN, notadamente por parte, e com toda razão, por parte dos diretores. Eu tenho que, como decano, eu tenho o dever de mostrar essa indignação de uma suposta, digamos assim, tomada de decisão sem mesmo haver nenhuma consulta em relação aos diretores. A gente teve, na realidade, alguns prejuízos em relação a isso. Nós estamos com o semestre letivo já bastante imprensado e me parece, meu querido pró-reitor, que o UFRJ precisaria ter, né, aí, gestão central, critérios para cancelamentos de aula. Não me parece muito, não corrobora muito ao UFRJ ter decisões de uma unidade que cancelem aulas de outras unidades, sem nem mesmo haver uma comunicação. Isso me parece um pouco grave. Uma unidade não pode, a fortiori, cancelar aulas de outras unidades sem nem mesmo haver uma consulta, sem nem mesmo haver uma comunicação. Então, eu espero que a gestão central da UFRJ possa tomar algumas medidas para clarear, para que esse processo não se repita, porque isso me parece, a mim e a todas as pessoas do CCMN que estão envolvidas nisso, me parece um pouco complicado e eu diria até faltando um pouco de consideração para com os colegas do CCMN. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cabral Lima. Agora, o próximo inscrito é o professor Alexandre Leiras, por favor. Bom dia, me escutam bem? Sim. Só aproveitar o expediente para comunicar que divulgamos ontem pelo SIGA, para todos os estudantes de graduação com matrícula ativa, uma pesquisa que o TCU está conduzindo em relação à importância e os desdobramentos da assistência estudantil. Então, aproveitar o expediente, solicitar aos representantes estudantis, pessoal do DCE, que reforcem essa divulgação de responder o questionário. A gente vai fazer umas publicações pelas redes sociais da PR7
e a gente vai marcar o DCE e alguns outros movimentos em collab nessa divulgação e pedir para que eles repliquem a importância de participar da resposta desse questionário. A gente sabe que questionários na universidade, o índice de resposta nunca é muito elevado, mas ressaltamos a importância. Não é um questionário feito pela PR7, a PR7 só divulgou o link do questionário do TCU e a gente vai fazer uma publicação maciça, né, para que todos participem desse questionário. O prazo é até 24/11 e a gente vai ficar, né, divulgando maciçamente pelas nossas redes a importância de participar desse questionário. Tá? E aí eu peço ajuda ao movimento estudantil para replicar essa importância. Obrigado e boa sessão a todos. Muito obrigado, professor Alexandre. O próximo inscrito é o professor Joaquim Martins. Bom dia a todas, todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Então, perfeitamente. Então, eu vim hoje aqui no expediente falar sobre duas coisas, né? Uma é reiterar um convite para um evento que vai acontecer hoje na Praia Vermelha, na Escola de Serviço Social, que é as IALODES da UFRJ, dentro do projeto Pensadoras do Brasil. Vai ter a participação da professora Cecília Isidoro e da professora Maria Soledade, da Escola de Farmácia e Enfermagem, né? E da Denise Góes, que é da SGADA, que são 3 mulheres que vão estar representando essa questão das IALODES, e a professora Graciele, que é conselheira do Consune, também que vai estar coordenando isso, e a gente acha importante a divulgação, inclusive acho que faz coro com a fala do conselheiro Ricardo Medronho em relação à questão das divulgações, das pesquisas, dos trabalhos que são feitos na universidade, e nesse caso aqui, especificamente, em relação à questão das mulheres que participam, né? E um segundo ponto que eu vim colocar no dia de hoje é em relação a uma matéria que saiu no Globo de hoje, onde foi feito um relatório dos 107 cientistas brasileiros que mais influenciam decisões no mundo. E, no caso desses 107 cientistas, 10 deles são da UFRJ, né? E eu achei importante, eu trouxe uma proposta de moção de aplauso que eu gostaria de submeter e que fosse aprovado aqui por esse conselho em relação a essas pessoas que foram citadas nominalmente numa pesquisa como 107, dentre os 107 pesquisadores mais influentes do Brasil, né, e que tem influência mundial. Então, o texto da moção que eu fiz foi o seguinte: moção de aplausos. O Conselho Universitário da UFRJ, Consune, em sessão extraordinária no formato remoto, realizado no dia 6 de novembro de 2025, manifesta a presente moção de aplauso aos 10 docentes dessa instituição, que foram citados em relatório da agência Bori e pela plataforma Overton, que relacionou o nome dos 107 cientistas brasileiros que mais foram citados e influenciam decisões no mundo, nos mais diversos setores, impactando diretamente na vida da sociedade, notadamente quanto a políticas públicas que visam diminuir as desigualdades sociais. A UFRJ, por intermédio do seu Conselho Universitário, parabeniza esses pesquisadores que, dentre outros aspectos, comprovam a importância e a necessidade de uma universidade forte, laica, de qualidade, diversa e atuando como ponto de coesão na sociedade civil como um todo. Sala das Sessões do Consune, 6 de novembro de 2025. Né? Nesse aspecto, eu também colocar que uma coisa interessante é que nessa relação dos 10, não tem nenhuma mulher e não tem nenhum negro. Então, embora nós tenhamos essa alegria por ter 10 pesquisadores da UFRJ colocado como um dos 107 que mais influenciam no Brasil e no mundo, nós não temos nenhuma mulher e nenhum negro. Então, apesar de
da universidade de influenciar, ajudar, trabalhar, propor. Então, a gente ainda tem essa questão. Então, aqui eu vou compartilhar no chat, inclusive tem o nome dessas 10 pessoas, e a matéria saiu no Jornal do Globo de hoje, e eu gostaria que fosse colocada em pauta essa aprovação dessa moção de aplauso. É isso, muito obrigado. Poderia ter citado o nome das pessoas. Né? Só isso. Quer que cite? Eu tenho aqui o nome de todos eles. Roberto Schaefer, Renato Crouzeilis, Rodinei Garcia Rocha, André F.P. Lucena, Felipe Barreto Schuff, Alexandre C. Goberli, Pedro Rochedo, Fábio Rúbios Carano, Alexandre Escado e Mauro Scherter. Esse é o nome dos 10 pesquisadores que constaram nesta lista dos 107 pesquisadores mais influentes do Brasil e que têm influência no mundo. Curiosamente, a instituição de ensino que mais teve nomes cotados nessa lista é a USP. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Joaquim. Então, ao final da ordem do dia, nós vamos colocar em votação a sua proposta. E agora, dando seguimento à ordem do dia, nós temos um ponto único. E antes de aprovarmos... Professor João, Opa. me perdoe, ainda há o Anderson e a professora Cristine inscritos. Eu só vi 4 aqui Não. na sua listinha. Tá, desculpe. Então, Perdão. Então, o próximo inscrito, conselheiro Anderson, por favor. Olá, bom dia, gente. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô no 4G em casa, então tá meio difícil aqui o sinal e eu tô caindo o tempo todo aqui na chamada, mas só queria colocar algumas situações aqui. Primeiro, né, é isso, meu nome é Anderson, sou do DCE. Queria colocar aqui novamente o pedido pra gente discutir aqui no Consune, abrir um ponto de pauta do protocolo contra as operações policiais, né? Então a gente viu aí como foi a semana passada, principalmente na cidade, região metropolitana do Rio, e que influenciou em todo o estado, com certeza, a ação truculenta da polícia na comunidade, que afetou a vida de todos os estudantes e trabalhadores que moram ou que passam pelas regiões afetadas, e que também todo mundo que estava no prédio da universidade foi afetado com essa situação como um todo também, né? Então, novamente, a gente está aqui pedindo esse protocolo o quanto antes, para que os estudantes consigam ter uma luz, um caminho. Eu acho que, inclusive, nisso, consegue até conversar com o próprio questionamento que foi feito do CCMN, né? Obviamente, o protocolo ele é para operações, mas o que aconteceu essa semana no CT foi uma falta de água, né? Então, eu acho que ter um protocolo básico, que a gente possa depois criar outros protocolos de como ser o passo a passo, né, de diálogo, de informação, de encaminhamentos, de medidas, a gente faça assim o passo a passo, eu acho que fica melhor para todo mundo já saber o que acontecer, né? Quando um prédio estiver faltando água, não tem como manter as atividades dele funcionando normalmente a partir de tantas horas sem água, entendeu? Então, a partir disso, a medida a ser tomada vai ser essa, vai ser a seguinte, a informação vai chegar por onde e tal. Então, obviamente, o protocolo de operações não fala sobre falta de água, necessariamente, não é sobre isso, mas eu acho que ter ele como base pode proporcionar a gente criar outros protocolos ou outras medidas que auxiliem nessa situação também, para não, enfim, ficar nessa situação como houve do CT essa semana também, né? E eu acho que, inclusive, nos protocolos nós precisamos debater sobre essa questão dos dias letivos, né? Porque, obviamente, nós queremos ter todos eles garantidos, mas nós temos hoje uma impossibilidade no nosso estado de garantir 100% desses dias acontecendo, né? Então, ou operações ou coisas climáticas acontecem todos os dias em alguma parte do nosso estado, e isso dificulta muito a nossa vida. Então, eu não sei também questões legais e tal, com o MEC, como funcionaria isso, mas eu acho que nos protocolos nós também poderíamos debater sobre essas medidas. E sobre essa questão da PR7, nós podemos sim divulgar o formulário do TCU, sem nenhum problema, a gente só pede para que toda postagem que for feita em collab com o DCE, que a gente venha combinar antes como for a collab, né? Então, a PR7 tem meu contato aí, pode mandar a postagem antes de postar, para a gente poder vir aqui na nossa comunicação certinho, o texto dela e tal.
e a gente conseguir divulgar e aceitar a collab em conjunto, que eu acho que é tranquila essa divulgação, sem nenhum problema, entendeu? E no mais é isso. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro Anderson. E agora a última inscrita, a professora Cristine Ruta. Bom dia a todas as pessoas presentes. Vocês me escutam bem? Sim? Sim, escutamos. Sim, professora. Obrigada. Então, eu queria passar rapidamente alguns informes. No mês da Consciência Negra, nós teremos a grande honra de conferir o título de doutor honoris causa ao nosso grande cineasta Antônio Pitanga. Vai ser realizado no dia 28 de novembro, às 18 horas, no Salão Nobre do Fórum de Ciência e Cultura, na Avenida Rui Barbosa. Está nas nossas redes sociais, então queria convidar a todos, inclusive foi esse nobre conselho que aprovou por unanimidade aí, né, esse título ao Antônio Pitanga. Estamos muito felizes com isso. Um outro informe bem rápido, dentro desses 3 minutos, né? Nós teremos no Fórum de Ciência e Cultura... 5 minutos, você hoje tem 5. Que ótimo. Nós teremos o 8º Encontro Nacional do Forcult. Para quem não está muito familiarizado, o que é o Forcult, é um movimento que tem a sua gênese, que nasce nos TAIs, com os técnicos administrativos e de educação, enfim, biólogos. E o Fórum de Gestão, ele é um fórum que trata sobre a cultura nas instituições públicas do ensino superior no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar no 7º Forcult, no Espírito Santo, e eu propus que a nossa universidade sediasse o 8º Forcult. Então, estarão presentes representantes do MEC, do MINC, além de todos os gestores, seja pró-reitores de cultura ou secretários de cultura e coordenadores de cultura nesse fórum. Será de 1 a 5 de dezembro, aí esse lá no nosso Palácio Universitário. Também queria divulgar o nosso 5º curso de divulgação e comunicação científica do Fórum de Ciência e Cultura, que ocorrerá em dezembro. E, ao mesmo tempo, queria agradecer muito a toda a comunidade, porque, junto com a PR2, nós realizamos um evento, 3 minutos de tese. A presencial, ela ocorreu na última quinta-feira. Foi um sucesso absoluto, tal qual a primeira fase. Nós tivemos um corpo de jurados de quase 50 jurados, um corpo bem diverso, com o presidente da Fundação Rui Barbosa, representante da direção de bolsas e auxílios do Fórum de Ciência da CAPES. Tivemos representantes de Macaé, não sei se é isso que a Cíntia está apontando aí na câmera, né? E foi um momento de celebração da ciência, da pesquisa, que é feita pelos nossos jovens doutorandos na nossa universidade. Tivemos 9 premiados, os 3 primeiros lugares receberam prêmios ou estão... repetir no ano que vem. Muito obrigada. Obrigado. Eu deduzi que era um alarme. Está tendo algum barulho estranho? Acho que alguém está com o microfone aberto e está dando uma microfonia. Obrigada. Se todo mundo puder desligar o microfone, por favor. Professor, não identifico ninguém aqui com o microfone ligado. Estava somente a professora Cristine. Pelo menos aqui ele não aparece. Professor João, você não está com 2, não? Com o celular e com... Não, porque, em geral, é quando alguém que está usando também está com outra fonte de
Não? Eu não estou Desculpa. vendo Não, tudo dois bem. aqui, não. Não, Na perfeito. verdade, Tá eu bom. entrei pelo computador, depois entrei pelo tablet, mas agora só estou no tablet, que eu sei. Tá, perfeito. Bom, parece que melhorou. Então, obrigado a todos que se manifestaram aqui no expediente. Agora sim, vamos iniciar a ordem do dia. E, pelo que eu sei, existe um requerimento. Isso, professor, Pode falar. me dá licença. Eu queria só Por deixar favor. registrada a presença da professora Cíntia Barros, diretora do NUPEM, que foi autorizada, está presente na Perfeito. sala, tá Perfeito. bom? E quanto ao requerimento, eu posso colocar aqui em tela para te auxiliar? Sim. Tá, pronto. Obrigada, professor. Então, nós temos um requerimento. Se você puder subir um pouquinho, só. Ótimo. Então, eu acho que eu não preciso ler, né, todo ele, mas o requerimento, ele pede a concessão de regime de urgência para discussão e votação da proposta de criação do curso de bacharelado em biomedicina, e ele está assinado por, se você puder levantar um pouquinho, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que 11 conselheiros, né? Ele faz algumas considerações que eu acho que a mais importante delas é que a aprovação final pelo Consune é condição sine qua non para que o novo curso de biomedicina seja incluído no edital do sistema SISU em 2026. Então, eu acho que isso é o ponto central do pedido, e foi assinado por vários conselheiros, inclusive por mim. E então eu gostaria de colocar em votação esse pedido de urgência neste momento, certo? Professor, posso sugerir que nós Por favor. coloquemos via enquete? Por favor, Tá, Elisângela. então vou providenciar aqui. E aí, Tiago, você coloca 1 minuto é suficiente, né, professor? Sim. Tá? E só te perguntar, eu como estou na presidência da sessão, eu não voto, né? Por hora. Por hora não, né? Só se tiver um Eu Minerva. vou iniciar aqui, sim, não e abstenção. Sim, aprovo, não aprovo, abstenção, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu vou colocar como votação para regime de urgência do ponto. Então, coloca 1 minuto, Tiago. Findou 1 minuto, professor. Posso fazer a publicação, Por então, favor. do resultado? Obrigado, Elis. Acho que eu tenho que parar o compartilhamento para que vocês Não, possam visualizar. Tá aparecendo. Já vi. Aparecendo? Tá Então aparecendo. tá bom. Tá, então o resultado foi sim 31, Isso, não 0 e 3 abstenções. isso. Então está aprovado o regime de urgência para o projeto do NUPEM. Você pode colocar de volta
a nossa Sim, peça? sim. No caso, eu vou colocar, posso colocar direto o parecer que vai ser lido, tá certo? Isso. Tá bom. Quem vai ler? Sou eu, João. Ah, tá ótimo. O nosso leitor predileto. E parecerista dessa vez. Tá, então, por favor, eu peço ao professor Carlos Real para ler o parecer. Bom dia a todos. Magnífico pró-reitor, senhores conselheiros. Trato o presente processo de proposta de criação do curso Bacharelado em Biomedicina do Instituto NUPEM UFRJ, aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião de 25 de 5 de 2023, por ampla maioria. O pedido da criação do curso foi baseado no sentido de ampliar cada vez mais o Instituto NUPEM, levando novos cursos de graduação e pós-graduação para o campus de Macaé. Consta no processo ofício de apoio da Prefeitura Municipal de Macaé e da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior, reconhecendo que o curso trará enormes oportunidades de formação qualificada na área que atenderá principalmente a formação de profissionais de saúde em 30 sub-áreas que venham a ser de interesse dos estudantes, como a área de estética, pesquisa científica, diagnóstico laboratorial, entre outras. No ofício da Prefeitura de Macaé, ainda consta que a implantação do curso possibilitará a celebração de convênios para a realização de estágios pelos futuros discentes de biomedicina em hospitais municipais, postos de saúde, laboratórios de análise clínicas, entre outros. A proposta de criação do curso foi inicialmente aprovada pelo Conselho Deliberativo do NUPEM em 25 de 5 de 2023, após análise baseada a partir do projeto pedagógico do curso atualizado e documentos em anexo ao presente processo, foi homologado pelo Conselho de Coordenação do Centro de Ciências da Saúde, com parecer favorável da Câmara de Graduação do CCS, em reunião ordinária realizada em 19 de maio de 2025 e encaminhado à Câmara de Currículos do SEG. O processo foi então encaminhado ao DEM, da PR1, que após análise minuciosa do projeto pedagógico do curso e da documentação enviada, fez várias exigências, retornando então o mesmo para o NUPEM para devidas correções. Após atendidas as exigências do processo, foi encaminhado à Câmara de Graduação do CCS para análise, que apresenta parecer favorável à criação do curso, sendo o parecer homologado pelo Conselho de Coordenação do Centro CCS em reunião ordinária de 19 de maio de 2025. O processo retorna à DEM, que em documento faz algumas exigências de correção devidamente atendidas e atualizadas nos documentos: projeto pedagógico de curso, formulários SEG 03, SEG 03 de disciplinas obrigatórias, SEG 03 disciplinas optativas, SEG 04, SEG 05, SEG 06, SEG 07 e SEG 08, respectivamente. Fundamentação. O curso de bacharelado em biomedicina do NUPEM proposto apresenta 3.285 horas e 133 créditos, sendo 1.620 horas de disciplinas obrigatórias, 225 horas de disciplinas de escolha condicionada e 90 horas de disciplina de livre escolha. Como requisitos curriculares suplementares obrigatórios, o PPC do curso inclui ainda 690 horas de estágio, 20% da carga horária total do curso de graduação, atendendo à resolução do curso, resolução CNSS 4 de 2009 e CNSS 2,
Atividades de extensão, 330 horas, 10% da carga horária do curso. Atividades acadêmicos, científicas, culturais, 90 horas, podendo ser atividades de ensino, pesquisa, extensão e representação estudantil. Atividades de caráter científico e de divulgação científica, atividades de caráter artístico e cultural ou atividades de caráter técnico, TCC de 60 horas e atividades práticas interdisciplinares 1 a 6, totalizando 180 horas. O curso tem duração recomendada de 8 semestres e máxima de 12 semestres e serão oferecidas 20 vagas no turno manhã-tarde. O egresso biomédico terá formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. As 225 horas de disciplinas de escolha condicionada habilitam o bacharel em biomedicina a ter formação em 3 ênfases: histotecnologia clínica, biologia molecular e estética, onde o egresso será capacitado a atuar em qualquer área de sua escolha, em consonância com o preconizado pelo Conselho Federal de Biomedicina. Resolução 78, de 29 de abril de 2002, a qual dispõe sobre o ato profissional biomédico. Fixa o campo de atividade do biomédico e cria normas de responsabilidade técnica. O curso apresenta ainda uma integração com os programas de pós-graduação do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, com o aproveitamento das disciplinas de pós-graduação como optativas e eletivas no âmbito da graduação. Parecer. O processo apresenta todos os documentos e foram incluídas todas as exigências feitas pela DEM PR1 e devidamente aprovadas nos colegiados superiores. A possibilidade de ampliação da oferta de cursos de graduação pelo NUPEM e o apoio da Prefeitura de Macaé à criação do curso reforçam seus objetivos de atender a demanda institucional e também regional, promovendo a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho em Macaé. Pelos motivos apresentados, sou de parecer favorável à proposta de criação do curso de bacharel em medicina no PEN Macaé. Esse é o meu parecer e voto. Eu gostaria de fazer um comentário após a leitura do meu parecer. É possível? O seu comentário... É um comentário e uma indagação. Uhum. Eu fiz o parecer, eu não tenho nada contra a criação do curso, muito pelo contrário, eu acho importante. Eu só queria entender uma coisa que já venho questionando há muito tempo, e isso veio depois que eu fiz o parecer, e eu não queria colocar esse questionamento no parecer para não, vamos dizer assim, criar barreiras nessa criação desse curso. Mas eu queria entender uma coisa que é estrutural da UFRJ. Tá? Nós temos um campus avançado em Macaé. Até onde eu entendo, Macaé é um campus pertencente à UFRJ. Tá? E lá existem cursos que já existem no campus do fundão da UFRJ. E aí eu vou citar 2, que são um que agora eu fiz o parecer e outro o qual eu ministro aulas, que eu participo ativamente, que é o curso de licenciatura em Química. Me causa estranheza o seguinte, o curso de licenciatura em Química hoje oferecido dentro do Instituto de Química, no campus Ilha do Fundão, tem grade curricular diferente da grade curricular do curso que é ministrado no campus Macaé. Hoje, o nosso curso de licenciatura fez uma grande reestruturação da sua grade, que está em fase de aprovação dentro da PR1, o qual o campus Macaé não participou e não tem nenhuma movimentação, pelo menos que eu saiba, de alteração da grade de lá. Tá? Então, a gente tem cursos com o mesmo nome, com grades, conteúdos diferentes.
No específico do curso de biomedicina, eu entenderia que existe um curso de biomedicina no campus UFRJ Fundão. Tá? Esse curso já existe com esse nome. Eu não consigo entender 2 cursos com a mesma denominação, na mesma universidade, com grades diferentes. Então, eu acho que o caminho mais fácil para a criação desse curso seria a implementação do curso que já existe na UFRJ, Campus Fundão, em Macaé, não precisaria nem passar pelo Consune, no meu entendimento, e somente a diferenciação desses 2 cursos seriam nas ênfases, que eu entendo que as ênfases que estão sendo criadas em Macaé são diferentes das ênfases que tem no curso de biomedicina do Fundão. Então, eu gostaria de ter um esclarecimento da PR1, porque a PR1, em momento algum, questionou isso. São 2 cursos, eu fico meio assim, a minha cabeça fica meio complicada em ter. Dentro da Professor, UFRJ... você pode concluir, porque o seu tempo já acabou. Estou concluindo agora, professor. Obrigado. Para mim, fica muito confuso na minha cabeça a UFRJ ter 2 cursos com a mesma denominação, porém grades diferentes. Tá? Então, eu só queria ter uma explicação como é que funciona isso em relação a Macaé, dada pela PR1, sobre isso. Tá? Então, mas eu sou favorável à criação do curso em Macaé, não sou contra. Obrigado. Então, eu entendo que o professor Carlos também já iniciou a discussão do ponto. E vamos passar, então, agora a discussão deste ponto, que eu vejo aqui que tem já 3 inscritos. E, Elis, posso passar a palavra, então, para a professora Maria Fernanda? Sim, só para deixar registrado também que o reitor já está na sala, acabou de entrar. Então ótimo. Acabou de entrar. Obrigada. Vai ser meu prazer transferir a presidência da sessão para o professor Roberto Medron. Tentar aqui. Então, bom dia a todas as pessoas. Estou aqui presente desde o início. E, assim, primeiro, parabenizar o CCS e o NUPEM por estarem trazendo para nós esse curso, um curso moderno, atual, dentro da área da biomedicina. E depois eu vou responder diretamente ao nosso conselheiro relator. E dizer que é muito importante para a universidade nós termos o curso em Macaé. Nós temos efetivamente, e que esse curso tem todas as instalações, com laboratórios modernos, com equipamentos tão bons ou tão bem montados como são os laboratórios de pesquisa e de aula, iguais aqui aos nossos da cidade universitária, tanto no Instituto de Biociências, no ICB, como no Instituto de Biofísica e em outras áreas do CCS, onde temos laboratórios multidisciplinares. Temos também os professores necessários para todo o curso e também quero destacar que o SEG analisou toda a documentação com todo o cuidado, assim como também foi analisado na PR1, foi analisado no CCS, houve a interlocução com o Instituto de Biociências do CCS também, e as ênfases, inclusive, que são trazidas para esse curso, eles vêm dentro de uma ênfase diferenciadas das que estão ofertando e que são ofertadas na cidade universitária. E o MEC entende que são 2 cursos diferentes e os 2 cursos têm códigos diferentes. Então, isso é muito importante. E nós temos vários códigos diferentes, inclusive de outros cursos que são oferecidos aqui na cidade do Rio de Janeiro e que são dentro da mesma área do conhecimento,
mas que trazem abordagens diferenciadas, alguns deles seguindo escolas diferenciadas dentro da área do conhecimento, o que é muito importante no mundo de hoje, inclusive pelas questões que vêm em cima das questões da atualização da atualização dessas áreas e de novas técnicas que são trazidas e a integração e podendo dar, então, aos estudantes que procuram o FRJ cursos diferentes, mesmo na mesma área do conhecimento, para abranger dentro dessa área as grandes diversidades que existe. Então, isso não é novo no FRJ, e aí já respondendo para o nosso relator, para o professor Riel. Fico muito feliz do seu relato ser positivo, para trazer para o nosso Consune essa discussão. E a resposta eu até já coloquei no meio da minha fala, aí, elogiando o curso, da criação do curso do NUPEM. Essa questão não é nova, nós temos a mesma questão no curso da medicina, nós temos em vários outros cursos, inclusive em Caxias, na cidade universitária, e por essa razão e pelas questões de nós podermos compreender assim várias áreas, a diversidade das diferentes áreas do conhecimento e várias oportunidades, inclusive no mercado de trabalho, em cursos de mestrado e doutorado diferenciados, trazendo a diversidade do conhecimento e dentro da diversidade da ciência e das abordagens, consideramos muito importante. E o MEC autoriza, e o MEC dá códigos diferentes para esses cursos, então é muito importante para nós a criação desse curso aí no NUPEM, e eu só tenho a parabenizar a equipe do NUPEM, que trabalhou muito bem ao longo de 2 anos para essa criação, e já vinha discutindo anteriormente a possibilidade. O CCS analisou essas questões também com cuidado e aprovou da mesma forma. Eu, claro, sou favorável à aprovação desse curso e desejo maior sucesso se nós, efetivamente, a universidade concordar com a sua criação. Muito obrigado, professora Maria Fernanda. Vamos passar agora a palavra para a professora Cíntia. Professor, perdão, professor. Desculpe que o nome da professora Cíntia, mas, na verdade, O João está me ouvindo? É Ivan. ela precisa ser votada, aprovada, né, a fala dela. Eu anotei ali, mas ela tem que ser aprovada, perdão. Perfeito. Então, talvez passe para o próximo e, no final, a gente aprove. Não é melhor? Pode ser. Tá bom. Seguiremos as recomendações da Elisângela. Então, o próximo é o professor Habib. Bom dia a todos e a todas. Assim, eu trabalho aqui em Macaé e, particularmente hoje, eu estou me sentindo muito honrado de estar presente neste Conselho Universitário e aprovação de mais um curso na universidade que favorece a interiorização. Esse é o ponto fundamental que eu vejo. Apesar de eu não ser do NUPEM, eu vejo o NUPEM como um modelo de instituto na interiorização de sucesso. Um sonho grande que eu tenho é que todos os outros institutos sigam essa mesma trajetória, porque realmente, né, tudo que foi conseguido pelo NUPEM ao longo desses vários anos e a parceria específica que tem com a prefeitura é um modelo a ser seguido, né? Destaco também a questão de talvez poder esclarecer ao professor Riel, certo? Tem o primeiro ponto, né? A relação na cidade específica, algumas escolas têm uma outra abordagem. Temos em Macaé, por exemplo, outras empresas e, portanto, as propostas pedagógicas, certo? Elas precisam se adequar à realidade, principalmente do entorno.
Então, por esse motivo, eu entendo que não haveria nenhum problema termos cursos com o mesmo nome em diferentes cidades, né? Sendo que a proposta, claro, é trazer os cursos da sede administrativamente, pode trazer problemas e prejudicar Macaé ou Caxias. Por exemplo, um caso específico que nós temos ainda no Instituto Multidisciplinar de Química. Ainda tem disciplinas que são do código das unidades do Rio, tá certo? E quando é feito o levantamento da COTAB, por exemplo, conta carga horária para o departamento da unidade no Rio, não conta para Macaé, né? Essa é uma questão. Então, esse primeiro ponto pode prejudicar. Ou, na verdade, prejudica. Para ser sincero, quando eu baixo o relatório no SIGA, das disciplinas, por exemplo, dos professores do IPOLI, os que ministram a disciplina no IMQ, por ter código do Rio, não aparecem. É como se não estivessem. Então, reduz a carga horária, entre aspas, do departamento, o programa que temos aqui. Daí a importância de termos cursos na respectiva localidade, com seus respectivos códigos e com seus respectivos códigos de disciplina, para que realmente evitar esses problemas, vamos chamar assim, administrativos, né? Esse é o ponto principal. Pode haver, sim, mudanças. Eu acho que o regimento da universidade não proíbe isso. Na verdade, o que eu entendi pelo regimento geral é que não poderia ter duplicidade de curso dentro, por exemplo, do fundão, né? Certo? Então, espero poder ter esclarecido ao professor Riel, tá certo? E professora Cíntia e a equipe de NUPEM, um sincero parabéns para vocês. Muito obrigado, professor Habib. O próximo inscrito é o professor Joaquim. Você chegou na hora dele. Exatamente, eu tenho que assumir aqui. Alô, bom dia de novo, estão me ouvindo? Então, Sim, professor. Primeiro momento, para começar nessa discussão do ponto de pauta, que esse ponto de pauta está acontecendo, e essa reunião extraordinária está acontecendo em função daquele meu pedido de verificação de quórum da reunião extraordinária que aconteceu na semana passada, né? Então, primeiramente, eu gostaria de colocar que eu não tenho nada contra a proposta da criação do curso, né? E eu acho interessante colocar que a proposta de criação, inclusive no requerimento que justificou o pedido extraordinário, é justamente para poder ele já ser implementado esse ano para estar no vestibular do ano que vem, né? Esse processo começou a tramitar em 2023, e aí o que me espantou foi que eu não consegui, desculpa, professor Riel, no seu relato, quando foi apresentado a primeira vez e foi apresentado para os conselheiros, eu não consegui perceber uma série de coisas. Professora Cíntia, me dirigindo diretamente para a senhora, na reunião que aconteceu anteriormente, quando foi determinado que não teria mais a análise do processo, e nós começamos a conversar, a senhora foi enfática em dizer, mas professor, o senhor participou da reunião do SEG onde esse processo foi analisado. Eu achei estranho, porque eu tenho uma memória muito boa. Eu voltei à reunião do SEG e eu não participei dessa reunião. E nessa reunião, professora Maria Fernanda, me dirigindo agora diretamente para a senhora, foi apresentado esse processo, foi uma reunião extraordinária do SEG que aconteceu à tarde, onde tinham poucos conselheiros, né? Foi votada pelos conselheiros que estavam lá, foi por unanimidade, mas houve os questionamentos que eu quando estivesse, eu faria, era justamente minha preocupação sobre a equipe docente, né, o corpo docente, em relação a isso, a criação desse curso e já a instalação. Eu fui verificar na gravação do SEG, inclusive uma das conselheiras perguntou justamente sobre isso, e teve outro conselheiro que também perguntou sobre isso.
E aí eu tinha pedido a vista do processo, o Ivan abriu para mim, e eu olhei as 1.582 páginas do processo com toda a calma. A professora Maria Fernanda chamar a atenção de uma situação que aconteceu nesse processo. Ele foi aprovado na Câmara de Graduação do CCS ad referendo. Foi aprovado na Câmara ad referendo. Né? Então, não houve debate em relação a essa questão. E aí, ele passou por toda a tramitação, pelos outros centros, e aí agora eu me dirijo ao nosso magnífico reitor, professor Medronho. Quando houve a suspensão, o término da reunião na sessão passada, o senhor foi enfático ao dizer que o senhor sentia traído por mim em relação àquele meu pedido de contagem de votos, que é um direito de qualquer conselheiro, e que era um momento que eu estava vendo que tinha muita gente saindo. Eu fiquei realmente na dúvida sobre se haveria quórum para poder fazer isso. Então, professor, em momento nenhum eu fiz nenhuma questão de traição à sua pessoa, até porque eu, sendo professor de ética e legislação, trair alguma coisa é você ter algum tipo de compromisso, algum tipo de acordo, algum tipo de acerto, e você não cumprir. E eu não tinha nada disso em relação, eu estava vindo pela pauta do consumo daquele dia. Por isso que eu pedi a inversão, porque eu entendia que a votação das cotas trans era bem mais importante, não dizendo que não seja importante a aprovação desse curso, mas, como até aconteceu, levou até muito mais tempo, porque teve várias manifestações. E aí, a colocação do professor Riel era uma das dúvidas que eu tinha, né? Por que dessa situação, né? De ser oferecido um curso lá e tendo um curso aqui também igual. E, novamente, eu vendo o processo todo, eu vi que, em momento nenhum no processo, existe o comprometimento formal, documentado, dos professores para ministrar as disciplinas. E existe também a questão da utilização de várias disciplinas da pós-graduação que vão ser utilizados ou abrir vagas, se eu não me engano, até a coordenadora de pós-graduação colocou 7 vagas, são 20 vagas para o curso todo, mas essas disciplinas que seriam utilizadas, seria aberta a possibilidade de 7 vagas com ampliação. Então, nós temos essas questões, né? Então, existem vários aspectos no sentido de operacionalização. E, como foi colocado anteriormente, pelo professor Riel, a gente não criar uma outra situação de problema para o UFRJ. Sei que é importante o curso, mas eu acho que a gente tem que votar... Se o senhor puder concluir, professor. Tá bom, é isso que eu estou fazendo. Muito obrigado. Então, gente, é meu prazer passar a presidência do Consune ao nosso reitor, professor Roberto Medronho. Obrigado. Muito obrigado, João. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Tive dificuldade de acesso e um compromisso anterior, e por isso estou chegando agora, entrando atrasado. E seguindo Bom, uma hora que eu estava assistindo, foi falado que a professora Cíntia não foi votada, né? Como ela tem direito, regimentalmente, a falar 5 minutos e 3 minutos na sequência, eu quero botar agora em votação o pedido de fala da diretora do NUPEM, professora Cíntia Barros, para que ela participe como todo o diretor participa quando tem debate da sua própria unidade. Então, vamos colocar em votação. Elisângela, você pode preparar o enquete aí? Sim, professor. Votação da fala da diretora Cíntia Barros. Isso. 1 minuto, Tiago, por favor. Já está em andamento. Perfeito.
Encerrado 1 minuto, vou publicar, tá bom, professor? Obrigado, Elisângela. Então, aprovado por ampla maioria, apenas com 2 abstenções. Professora Cíntia, a hora que a senhora quiser se inscrever, aqui o conselho estará aberto para a senhora, tá? O próximo inscrito é o professor Caio Bessa. Bom dia, pessoal. Eu sou suplente do conselheiro, sou suplente do DCE. Queria falar hoje porque eu sou aluno aqui do NUPEM, faço biologia aqui, e acho uma votação muito importante para a gente. Nós do DCE e do Movimento Correnteza tem um dado muito caro para a gente que a gente sempre repete, que ele foi lançado pelo MEC e pelo INEP desde 2023. Naquele ano, 87,7% de todas as matrículas no ensino superior foram instituições privadas. E a gente sempre fala sobre isso, porque quando a gente fala de privatização da educação, é isso que a gente vem vendo acontecer. A maior parte de todas as matrículas, a grande maior parte de todas as matrículas no ensino superior no Brasil são instituições privadas. A Estácio de Sá, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem 10 vezes mais estudantes que a UFRJ. Então, isso é algo que tem que tirar o sono da gente, de todo mundo que é professor, de todo mundo que é estudante, que a faculdade pública é uma das maiores preciosidades que a gente tem no nosso país. Eu, inclusive, se não fosse a faculdade pública, não teria como ter acesso a um diploma de ensino superior. Então, a gente lutar pela ampliação de mais disponibilidade de cursos, de vagas, a gente do movimento estudantil sempre vai ser a favor. Eu acredito que todo mundo aqui tem que ser a favor disso também. Porque é isso que vai garantir que a gente tenha pessoas, que a gente tenha recursos, ainda mais na UFRJ. A UFRJ é a maior produtora de conhecimento científico do país. Então, a gente lutar pela ampliação dela, para que mais alunos tenham acesso a essa preciosidade que é a UFRJ, é imprescindível, enquanto professor, enquanto docente, enquanto discente, a gente fazer com que esses alunos também não só consigam entrar, que eles consigam se formar com qualidade. Isso garante também, isso exige também maior investimento aqui em Macaé, maior investimento no NUPEM para abertura de bolsas, para abertura de moradia universitária, para abertura de bandejão. Então, isso que é a interiorização também, a gente garantir que essas pessoas consigam viver no interior e se formar aqui no interior, que é um espaço também de produção de conhecimento científico. E não teria como a gente, no movimento estudantil, ser contra essa proposta, inclusive somos muito favoráveis. E acredito que todo mundo deveria ser. E vamos continuar na luta aí por maior acessibilidade estudantil, que a UFRJ um dia seja grande, que um dia ela chegue ao nível de superar o número de matrículas das universidades privadas, que tem, cada cidade tem um polo público, um polo da UFRJ ou de qualquer outra faculdade federal pública. Esse é o nosso grande objetivo. É isso que eu queria trazer hoje. Obrigado, conselheiro. A próxima inscrita é a professora Cíntia Barros. Bom dia a todos. Magnífico reitor, professor Roberto Medronho, presidente dessa sessão, e aos demais conselheiros, obrigado pela votação de me incluírem e permitirem a minha fala. É uma honra estar aqui como diretora do NUPEM, participando desse momento para nós, que nos é muito precioso, como o Caio nos falou. É um dos primeiros cursos que realmente foram pensados para o nosso corpo social, né? Grande parte dos cursos que temos aqui no campus de Macaé, eles foram, vamos dizer, idealizados principalmente por professores da sede, e esse é um dos primeiros cursos que temos o envolvimento de todo o nosso corpo social e que foi idealizado por nós. Ele surgiu principalmente devido à grande atuação do NUPEM durante a pandemia da Covid-19, em que o NUPEM realizou mais de 20 mil testes, né, para a Covid-19, testes de alta precisão, e que contribuiu para diminuir a mortalidade do município de Macaé, né, que foi um dos municípios que teve o menor número de casos de morte entre todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Devido a esse trabalho muito importante realizado pelo NUPEM e devido ao desejo do nosso corpo social e à procura pela própria Prefeitura de Macaé, que veio aqui nos procurar, essa demanda veio da Prefeitura para a criação do curso, em vista desse trabalho todo importantíssimo que realizamos durante esse período. Então, nós nos debruçamos, né, nosso corpo social,
e fizemos então esse PPC, que tem uma característica bem diferente da biomedicina da sede. A biomedicina da sede, ela foi criada como um curso de formação de pesquisadores. Inclusive, no início, os seus alunos tiveram dificuldade de se credenciar aos conselhos, seja de biologia ou de biomedicina. E ele até tem um nome diferente, ele é um curso chamado de Ciências Biológicas Modalidade Médica. O nosso aqui, efetivamente, é um curso de biomedicina que atende a todas as diretrizes e atualizado em relação às diretrizes do Conselho de Biomedicina, em que forma profissionais generalistas e que tem 3 disciplinas de escolha condicionada. No caso, que são 3 áreas de escolha condicionada, que são disciplinas oferecidas para que melhor dê formação aos estudantes. Quanto ao que o professor Joaquim nos falou, nós temos uma infraestrutura muito boa, até convidei o professor Joaquim, convido a todos os conselheiros para virem conhecer o NUPEM. Nós temos infraestrutura de salas de aula, de laboratórios, nosso site está disponível, essas informações estão lá. Temos muitos docentes jovens aqui, acredito que grande parte está aqui há no máximo 15 anos, os mais antigos entraram nesse período. Temos um curso moderno em que faz essa integração muito desejada entre graduação e pós-graduação. E quanto aos 7 professores que o professor Joaquim também tinha comentado, são professores de disciplinas eletivas. Essas 7 vagas são professores de disciplinas eletivas. Então, para todas as disciplinas do curso, atualmente nós temos professores. É um curso que está sendo muito desejado e que vários professores, tanto do Centro Multidisciplinar quanto do NUPEM, vão ministrar aula aqui e vão poder orientar os estudantes. Quanto à sessão do Conselho do CCS, foram 3 reuniões do CCS, acredito que o professor Luiz Eurico depois deva falar um pouco, mas teve uma primeira sessão com a apresentação do PPC pela comissão que elaborou esse projeto. Numa segunda, teve uma votação unânime, e não foi ad referendo. Essa votação ocorreu na 8ª sessão ordinária do dia 19 de maio. Depois, devido às solicitações da DEM de algumas modificações em formulários de disciplinas, essas modificações foram feitas e retornou, então, para o Conselho. E aí, sim, teve uma votação ad referendo, mas só para referenciar isso. Então, o nosso curso é um curso que tem infraestrutura, é um curso moderno e que atende todas as diretrizes do Conselho e muito desejado também pela sociedade macaense, não só pela Prefeitura, mas nós também realizamos uma enquete no site da Prefeitura em que muitos estudantes sinalizaram desejar realizar o curso aqui. Então, eu termino a minha fala e agradeço a atenção e me coloco à disposição caso tenham mais questionamentos sobre o curso. Obrigada. Muito obrigado, professora Cíntia. Muito obrigado, professora Cíntia. Teve pessoas que se inscreveram, eu não vi a lista, a última lista. Tem a diretora do NUPEM, aí tem o pedido de vistas. O próximo é o professor Nasciuti, professor Faz Roberto. a relação de novo, tá? Por favor. Sim, já atualizei. A Fernanda também se inscreveu. Isso. O professor Joaquim também se inscreveu. Isso, acabei de atualizar aqui, tá bom? Está atualizado aqui. Obrigado. Nasciuti. Professor Luiz Nasciuti. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer estar aqui novamente. E eu fico muito contente, eu queria começar a minha fala parabenizando o Instituto NUPEM por mais esta iniciativa que muito nos orgulha o Centro de Ciências da Saúde, orgulha a UFRJ. A gente está cada vez mais se preocupando com o crescimento, o desenvolvimento da nossa interiorização. Então, isso é muito relevante, é muito importante. Eu ia falar e dar as explicações que a professora Cíntia acabou dizendo. Na realidade, esse
esse projeto deste curso chegou ao Conselho de Coordenação do Centro de Ciências da Saúde 3 vezes, pelo menos, né? E uma 4ª vez, eu quero explicar que quando um processo chega ao nosso conselho, imediatamente ele é encaminhado a um parecerista, a um conselheiro que nos dá um parecer. Nós só encaminhamos ad referendo processos que eu já tenho um parecer favorável de um conselheiro para o encaminhamento ad referendo. E na semana seguinte, quer dizer, no conselho seguinte, este encaminhamento ad referendo ele é novamente apresentado para ser homologado. Então, nós tivemos todas essas atividades discutidas. E a Câmara de Graduação do CCS teve a oportunidade de participar junto com o Conselho para essa discussão. Então, nós tivemos todos os caminhos muito bem levados de acordo com as normas e as regras e as necessidades da UFRJ e do MEC para a regularização e a criação deste curso. Então, eu fico muito feliz. A Cíntia acho que explicou tudo muito bem e eu agradeço o parecer do nosso colega, que foi excelente. Eu acho que a dúvida que ele tinha deve ter sido também sanada, a professora Maria Fernanda falou. Nós temos vários cursos, tem medicina em Macaé, medicina na Ilha do Fundão, tem farmácia em Macaé, farmácia aqui na cidade universitária. Então, isso é uma coisa perfeitamente normal, viável, e só engrandece a nossa universidade. Então, era isso. Muito obrigado. E eu, claro, declaro formalmente a favor da criação do curso de Macaé. Muito obrigado. Obrigado, professor Nasciuti. Professor Joaquim. Então, eu só vou complementar, né, em função das minhas colocações anteriores. Como eu li o processo com toda a calma, né, eu vi todas essas questões que foram colocadas pela professora Cíntia, chamei a atenção sobre essa questão desse ad referendum, né, que foi, na verdade, o parecer da professora Soledade, né? E, assim, novamente, o mérito da proposta de criação, para mim, não existe discussão. É muito importante, não só para poder atender a política de interiorização da universidade, atender essas especificidades de Macaé, mas a minha preocupação continua sendo sempre na questão estrutural. Embora a professora Cíntia tenha colocado que já tem, e a professora Maria Fernanda também, tem todos os laboratórios, tem todos os professores, tem todos, né? Isso tudo neste momento. Mas eu sempre falo, como falei na época da discussão da criação de Duque de Caxias, né, em outros momentos. A gente tem que pensar não só nesse momento, mas a médio e longo prazo. Né? Porque eu não sei como é que vai ficar a carga horária dos professores que continuam ministrando essa disciplina, se um professor desse vai aposentar, se um professor desse vai querer fazer pós-graduação, pós-doc, sair, alguma coisa que seja do direito dele. E a minha grande preocupação é uma coisa que foi colocada anteriormente, né? Essa necessidade, na hora principalmente que a gente vai discutir distribuição de vagas, do aumento da pontuação por você ter um curso específico num lugar. Então, assim, a minha preocupação é só na questão das condições de repente, a UFRJ criar todo esse curso, ter toda essa estrutura e a gente, de repente, às vezes, assumir algum tipo de ônus que a gente não vai poder cumprir totalmente. E aí eu me manifesto diretamente ao nosso magnífico reitor, a grande questão que ele sempre coloca reiteradamente, o nosso orçamento, que está cada vez diminuindo mais, nunca recompõe. A gente teria que ter hoje 1,5 vezes o orçamento de 2018 e a criação de um curso envolve isso. Envolve também a questão de vaga docente, envolve vaga técnico administrativo, envolve uma série de coisas. Então, o mérito da proposta de criação do curso, para mim, é inegável. Agora, eu queria entender se, neste momento, seria o momento mais oportuno
para poder ser feita esta criação e essa instalação, porque o argumento que foi apresentado é justamente, como eu falei na minha primeira fala, é ele poder entrar no SESU deste ano já para o ano que vem. E todos os conselheiros que me antecederam, e a professora Cíntia também falou isso, né? E no relato do professor Riel, é um projeto de curso que começou em 2023. E às vezes tem curso na universidade que demora muito mais que isso para tramitar. Então, novamente, estou colocando a minha preocupação, tá bom? Obrigado, conselheiro professor Joaquim. Conselheira Maria Fernanda, e durante a fala da professora Maria Fernanda, as inscrições serão encerradas. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento em relação às questões que o professor Joaquim colocou em relação ao SEG. Primeiro, esclarecer que não foi um SEG extraordinário, ele foi um SEG ordinário, em que eu solicitei aos conselheiros da gente colocar o SEG de tarde, porque de manhã eu estava na cerimônia de dignidade acadêmica e que eu não posso deixar de estar, e essa cerimônia de dignidade acadêmica estava marcada desde o início do ano. E dessa forma, os conselheiros concordando, fizemos o SEG de tarde, mas era uma sessão ordinária. Também quero esclarecer que são 22 conselheiros no SEG que fazem o uso do voto, que são os conselheiros titulares. E eu tive 18 conselheiros votando que estavam presentes e que votaram no processo. Então, somente 4 conselheiros não estavam presentes, que não podiam estar no SEG de tarde. Então, nós tivemos unanimidade com a maioria dos conselheiros. Também querendo esclarecer o seguinte: o conselheiro que representa e que é o titular do CFCH estava presente também e votou nesse conselho. Então, só para esclarecer as questões que foram colocadas no sentido de melhorar a interpretação em relação à reunião do SEG. Muito obrigado, conselheira Maria Fernanda. Não há mais inscritos, então eu passo a palavra ao nosso relator pela CET, professor Carlos Riel, para as considerações finais. Diante do que foi argumentado, o curso tendo uma designação do curso diferente da que tem no campus Rio de Janeiro, Ilha do Fundão, nenhum problema. Eu fico assim, com relação a cursos que são criados em campos avançados, quando você tem cursos dentro do sistema com o mesmo nome, exemplo, licenciatura em Química, vou dar esse exemplo porque eu trabalho nele, e o aluno olha a grade e vê grades diferentes entre Macaé e Rio de Janeiro, isso para mim não facilita a escolha do aluno, muito pelo contrário, cria confusão. Quando o curso tem uma estrutura totalmente diferente, denominação diferente, perfeito, é um outro curso, né? Em alguns casos, eu acho que isso poderia ser revisto. E, professor Habib, a questão administrativa é importantíssima, mas isso aí é uma questão da administração central de fazer a diferenciação de quem ministra as disciplinas, se é em Macaé ou se é no Rio de Janeiro, para onde vai computar essa carga horária. Porque isso também atrapalha aqui na sede, quando a gente vai fazer uma CONTAV e fica aparecendo a contagem de professores que não estão aqui no departamento. Isso também prejudica a gente, né? Isso tem que ser corrigido. Mas eu acho que, insisto assim, que deveria ter, se o curso tem a mesma denominação, o mesmo nome, teria que ter a mesma grade. Eu não sou nada contra, muito pelo contrário, sou a favor do curso de biomedicina em Macaé. Acho importantíssimo isso. Macaé está crescendo muito, está tendo muito apoio local, que isso é importantíssimo para o UFRJ, né? E a ampliação dos cursos são sempre importantes. Tenho a mesma preocupação com o professor Joaquim com questões de verbas e alocações de vaga. Mas isso é uma coisa que vai ter que ser resolvido a contento.
Eu não tenho nada contra, sou a favor do curso, tanto é que eu dei um parecer favorável. Eu só quis botar algumas questões que eu acho que devem ser também discutidas dentro da UFRJ. É só isso. Muito obrigado, professor Carlos Riel, pelo excelente relato e as considerações finais. Então, agora vamos colocar em regime de votação o parecer exarado pela CET e muito bem relatado pelo professor Carlos Alberto da Silva Riel. Você pode preparar a enquete, professor Elisângela, por favor? Sim, professor, já estou iniciando. Votação do parecer 7 do relator, professor Carlos Riel, com opções de sim, não e abstenção. Está iniciada. 1 minuto, por favor, Tiago. Iniciada a votação, temos 1 minuto. Encerrado 1 minuto, farei a publicação. 2 abstenções. Falei? 3. 3 abstenções, professor. Muito obrigado, Elisângela. Por ampla maioria, está aprovado o curso de bacharelado em biomedicina no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, nosso egrégio no PEN UFRJ. Eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado a todos e todas por mais esse momento muito importante para a nossa UFRJ, para o crescimento da nossa UFRJ. Nós vivemos um grande paradoxo, porque nós temos um orçamento quase que fixo ou declinante. Antes do governo atual era declinante, e nós estamos crescendo. E não é só na graduação, é na pós-graduação. Quando chega, eu vou inaugurar um laboratório de ponta, de alta tecnologia, com um microscópio fantástico que só tem no Brasil, da América Latina toda. Eu olho, fico feliz que estamos produzindo ciência, crescendo, e também preocupado. Porque quando acabar aquele projeto de pesquisa, o custeio é da reitoria. Então, esse é o nosso grande paradoxo. A opção de não crescer, para mim, é fora do cardápio. Vamos crescer, vamos lutar por mais orçamento, vamos mostrar a excelência da UFRJ e, assim, nós conseguiremos mais recursos. Então, é um dia muito feliz, eu agradeço muito, o debate é muito importante, o contraditório, eu acho que isso faz a excelência da UFRJ e agradeço a presença de todos e todas aqui nessa sessão. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Professor Roberto, perdão. Pois Desculpe não? te interromper, é que o senhor não estava aqui no início, o professor Joaquim solicitou uma votação de moção ao início, o senhor não estava presente, perdão. Ah, não, desculpa. Estava aguardando o senhor terminar sua fala, só para não te aqui a interromper. moção? Foi sim, Professor Roberto. Joaquim? Tá Professor postado Joaquim? no Oi, chat. eu postei aí no chat. Quer que coloque de novo? Mas se puder, não precisa colocar, é só se puder ler, né? Ah, eu leio novamente, eu tinha lido Por da favor. outra vez. Então, a moção é a seguinte: moção de aplausos. O Conselho Universitário da UFRJ Consune, em sessão extraordinária de formato remoto, realizado no dia 6 de novembro de 2025, manifesta a presente moção de aplausos aos 10 docentes desta instituição
que foram citados em relatório da agência Bori e pela plataforma Overton, que relacionou o nome dos 107 cientistas brasileiros que mais foram citados e influenciam decisões no mundo, nos mais diversos setores, impactando diretamente a vida da sociedade, notadamente quanto a políticas públicas que visam diminuir as desigualdades sociais. A UFRJ, por intermédio do seu Conselho Universitário, parabeniza a esses pesquisadores que, dentre outros aspectos, comprovam a importância e a necessidade de uma universidade forte, laica, de qualidade, diversa e atuando como ponto de coesão da sociedade civil como um todo. Sala das sessões do Consune, 6 de novembro de 2025, e os nomes dos cientistas da UFRJ: Roberto Schaefer, Renato Grouzeles, Rodinei Garcia Rocha, André F. Pelucena, Barreto Schuch, Alexandre Goberli, Pedro Rochedo, Fábio Rude Scarano, Alexandre Esquilo e Mauro Schotter. É o Muito nome bem. das pessoas. Muito obrigado, professor Joaquim. Apareceu numa matéria, foi publicado numa matéria no Globo de hoje, e eles estão entre os 107 cientistas brasileiros mais influentes do mundo nesse momento. Perfeito. Então, e eu acho que isso é muito importante, a gente ressaltar as coisas boas que a gente faz, porque a mídia normalmente busca coisas não muito boas, né? Porque dá ibope, né? Mas sim, um momento como esse é muito importante, e eu peço para botar a enquete aí para que nós possamos votar, por favor. Pode iniciar, Tiago, 1 minuto. Encerrado, publicando. Obrigado, Elis. Opa, aprovado por unanimidade, e eu peço que seja por aclamação. Obrigado, professor Joaquim, só um muito obrigado instantinho. pela moção. Roberto, Oi? é só uma pequena correção. Eu abri a matéria, aqui o professor Joaquim se mencionou, e, na verdade, são só 9. Nessa relação que o professor Joaquim colocou, com 10 nomes, tem um professor da Federal de Santa Maria e da URGS. É o Felipe Barreto Ischur. Esse não está, então eu sugiro corrigir para 9. Claro, sem dúvida. Obrigado, professor Ricardo. Cíntia, eu mando para o Ivan, então, esse texto com essa correção. Então, na verdade, não são 10, são 9. Perfeito, Joaquim. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Um ótimo dia para todos nós. Parabéns ao NUPEM. Parabéns ao NUPEM. Parabéns, obrigada, bom dia. Parabéns ao NUPEM. Parabéns ao esforço da NUPEM e o apoio total à graduação dessa universidade.
Alguém me chamou, falaram alguma coisa, tocou aqui, não sei. Não, a sessão foi encerrada. Tá, então tá, não, é que foi outra coisa. Eu que estou parabenizando. Obrigada, Carlos, obrigada por aparecer e pelo apoio. E peço apoio para a minha batalha de carga didática mínima de 8 horas na graduação, que ela merece a atenção de todos os professores. Claro, com certeza. Merece. Precisamos desse apoio para passar isso na tabela de progressão e promissão na próxima sessão. Tá certo. Tá bom, obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela atenção aí. Obrigado.